Agora, Igor, falando do presidente Lula, falando do governo, né? O presidente Lula se encontrou hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Evian, na fronteira com a Suíça, onde participa da cúpula do G7, que reúne as principais economias industrializadas do mundo. Essa é a 10ª participação de Lula no encontro ao longo de 3 mandatos. Em meio a negociações em curso entre Brasil e Estados Unidos, a orientação do Itamaraty é de evitar o aumento no tom e não citar nominalmente o presidente Donald Trump nos discursos. Agora, Igor, o que essa cautela revela sobre a estratégia diplomática do governo brasileiro nesse momento? E o que o presidente Lula busca politicamente nessa participação no G7? Olha, Carolina, é muito importante que o governo brasileiro seja convidado para participar da cúpula do G7. Oficialmente, fazem parte desse grupo as 7 maiores economias do mundo, não inclui o Brasil. O Brasil é a 10ª economia maior do mundo, mas outros chefes de Estado, para além do G7, são convidados formalmente para participar da cúpula e às vezes até mesmo para discursar. É o caso, por exemplo, do presidente Lula, que foi convidado por Emmanuel Macron. Os dois são extremamente próximos, têm uma relação meio que de amizade, tanto é que foi recebido hoje pelo presidente francês, o presidente Lula, e então o presidente decidiu aceitar esse convite e já está na França. Só que para Lula, a ida dele ao G7 é mais do que uma formalidade diplomática, é mais do que marcar presença ali com outros líderes mundiais. Lula quer se encontrar entre agendas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assim como aconteceu com a cúpula do Sudeste Asiático, a ASEAN, a qual o Brasil não faz parte, mas Lula foi convidado mesmo assim, e ali na troca de discursos, na saída de um e a entrada do outro, Lula viu Donald Trump, os dois conversaram rapidamente, menos de 2 minutos, depois surgiu uma ligação telefônica e 2 encontros com o presidente dos Estados Unidos, e as tarifas de 40% da época foram reduzidas ou acabaram de existir. Então a ideia do presidente Lula é repetir essa situação lá no G7, na França, cruzar o caminho de Donald Trump ali nos bastidores mesmo, conseguir uns 10, 15 minutos com ele e tentar convencer o presidente dos Estados Unidos a desistir de taxar o Brasil em 25%, essa tarifa que deve vigorar a partir do mês que vem. Estamos na fase de negociações, o governo brasileiro vai então apresentar ao governo norte-americano por que essas tarifas não são legais e Lula quer aproveitar esse momento para negociar. Então o presidente quer se encontrar com Donald Trump. Não há nada marcado, não há nada oficial, é mesmo uma tentativa. E justamente por isso é considerado tão importante. Por isso os assessores de Lula orientaram a fazer o seguinte: não sobe o tom, não faz críticas ao unilateralismo direto para os Estados Unidos, tenta não subir o tom para não abrir um novo atrito com o Donald Trump, porque esse é um momento de negociação. E não se negocia na guerra, não se negocia na briga. Exatamente por isso, Lula não deve sair do script. Foi montado ali um roteiro, a qual ele deve se ater, deve apenas ler esse discurso sem elevar o tom, evitando grandes críticas. Senão, a negociação com os Estados Unidos vai ficar difícil. Lula vai ter que botar na balança, porque se ele elevar o tom, ele vai ganhar capital político, vai reforçar aquele discurso de soberania, mas corre o risco de diminuir as negociações, colocando a nossa economia em risco. Ou então, ele vai baixar o tom, facilitar as negociações e depois ele se resolve com um discurso de defesa da soberania. Tudo vai ficar nas mãos do presidente, mas a orientação é baixar o tom. Obrigada, Igor, por sua participação ao vivo, direto de Brasília. Uma boa noite para você. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!